Eu sou a Maria Helena e esse é o canal do Centro Espírita JJ Rodrigues de Campo Limpo Paulista. É um prazer estar aqui novamente para a gente conversar um pouquinho sobre temas do nosso cotidiano relacionados ao nosso dia a dia, sobre a luz da doutrina espírita. Gostaria de convidar você que está aí do outro lado para que siga até o final do vídeo, onde nós vamos fazer um exercício, uma vibração pessoal para cada um. Então vamos fazer um exercício juntos. Tá ok? Então vamos lá. O tema de hoje é ação e reação, causa e efeito. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Quantos de nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, não passamos por situações em que leva a gente a refletir sobre se poderia ter sido diferente, se a gente pudesse ter feito alguma coisa. Então, situações evitáveis, por exemplo, um acidente que a gente poderia ter evitado se não tivéssemos atravessado o farol vermelho, se por acaso eu tivesse trancado a minha casa, né? Se eu não tivesse levado comigo a chave, coisas assim, pequenas, do nosso dia a dia, que a gente pensa, poxa vida, eu poderia ter evitado isso, né? Se eu tivesse pensado melhor, se eu tivesse agido de outra forma. Então, são coisinhas do dia a dia que a gente está sempre pensando, poderia ter sido diferente. E já tem outras situações que a gente passa e vive que a gente pensa assim, poxa vida, eu não teria nem como evitar, nem que eu quisesse, eu poderia ter evitado uma situação como essa. Que coisa horrível, por que isso aconteceu comigo? O que está acontecendo? Né? O que eu fiz para merecer? Né? E aí a gente não consegue entender. Ou muitas vezes a gente também olha para o outro, né? Assim, um familiar, um amigo, pessoas conhecidas que a gente fala, meu Deus, como essa pessoa sofre, que situação difícil que ela está passando. E ela não fez nada para merecer isso, é uma pessoa tão bacana, está sempre ajudando todo mundo, tem sempre uma boa palavra. E, no entanto, tudo acontece com essa pessoa, poxa vida. Ou pessoas que, sei lá, perdem um ente querido, uma pessoa super jovem ainda, e fica, né, um sofrimento muito difícil, ou doenças muito graves, situações que a gente realmente fica pensando, poxa vida, por que aquela pessoa está passando por aquilo, uma vez que ela é uma pessoa boa, honesta e não faz mal para ninguém, enfim, a gente fica, né, naquele lugar de julgamento, de análise e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas situações relacionadas à nossa doutrina, ao Espiritismo. No capítulo 5 do Evangelho, fala sobre isso, sobre as causas das aflições. Então, lá se fala causas atuais das aflições e causas anteriores. As causas atuais das aflições são sofrimentos que nós passamos, situações que nós sabemos a motivação. Relacionamento do dia a dia que a gente vai minando com ações que não são muito boas, um tratamento que a gente tem com uma pessoa que trabalha com a gente, um parceiro, um familiar, que a gente vai ter sempre aquela conduta que não é muito bacana, que vai aos pouquinhos minando aquilo e não vai ficando bacana. Então, são situações que a gente pensa, poxa vida, por que eu não agi diferente? Se eu tivesse feito diferente, isso não teria acontecido. Se eu tivesse conhecimento lá atrás, eu poderia ter evitado isso. Essas, segundo o Espiritismo, são causas atuais das aflições. São situações que nós sabemos por que elas estão acontecendo. Poderia ter sido evitada por nós, né? Mas não foi. E tem também aquelas que a gente já citou, que são causas que a gente não tem conhecimento. Essas estão relacionadas a uma encarnação anterior, a vidas passadas. Então, lá no passado, algo foi feito para que eu tenha que passar por este desafio, por essa aflição, esse sofrimento. Então, olhando lá atrás, eu não tenho como, a minha memória, ela não tem acesso a isso, eu não sei a razão. E isso é um benefício do esquecimento que nós temos das vidas anteriores. Isso é muito importante, a gente não ter esse acesso.
para evitar muitos problemas, com certeza. Então lá atrás aconteceu algo, mas aí outra coisa que nós não devemos fazer e muitas vezes a gente faz, que é julgar o outro ou a nós mesmos, tentando adivinhar o que aconteceu. Ah, essa pessoa deve ter feito uma coisa muito difícil, muito horrorosa para hoje, tá? Desse jeito. A gente não tem nenhuma condição de fazer esse tipo de análise. A justiça é divina. E outra coisa, muitas vezes essa prova, essa dificuldade que essa pessoa está passando foi escolhida por ela mesma, uma prova escolhida para que ela passe logo, que ela repare logo de uma vez alguma coisa que ela fez. E que nós muitas vezes estamos aí parcelando num carnezão bem grandão alguma situação lá do passado, porque nós não escolhemos passar por uma prova tão grande nessa encarnação atual. Então, com isso eu quero dizer o quê? Não julguemos. Se pudermos, vamos ajudar. Se pudermos dar apoio, vamos dar apoio. Mas não ficar julgando e tentando analisar a vida do outro. E também a nossa. Não devemos fazer isso, ficar nos punindo, imaginando coisas horríveis que a gente possa ter feito lá no passado para passar por alguma coisa difícil hoje. Nós temos sim que pedir coragem, força e misericórdia sim dos nossos problemas para que a gente possa passar por eles de uma forma mais tranquila. Isso sim nós devemos fazer. Com tudo isso, o que a gente quer chamar a atenção nesse dia de hoje? É que existe na nossa vida, né, na nossa existência, o Espírito ele é livre, nós temos liberdade total. Deus nos dá liberdade, nós temos livre-arbítrio de escolha. Então, o que nós não temos condição é de evitar a colheita. Aí nós não temos. Nós escolhemos como devemos plantar, o que nós devemos colocar ali na cova, qual sementinha. Mas nós não temos nenhuma ação sobre o que nós vamos colher, né? Então, uma vez que a gente planta, a gente colhe sim. Então, quando a gente estiver pensando em agir de uma forma que nós sabemos não ser a correta, não ser a melhor alternativa, que a gente possa ser capaz de bloquear, de pedir resistência mesmo para que a gente não cometa aquele erro, nós estaremos certamente evitando um problema lá na frente. Isso não significa, muitas vezes, a gente falar, poxa vida, a pessoa faz tanta coisa errada, e nada acontece com ela. Muitas vezes não é na mesma existência que a gente vai reparar um erro. Mas essa reparação vai acontecer. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós acabamos de falar que existem coisas relacionadas à existência anterior. Então, o que nós somos hoje, nós somos resultado do que nós somos lá no passado. Ou no passado próximo, ou no passado longe, em outra encarnação. O que nós temos que fazer é a melhor escolha hoje para a gente fazer uma boa colheita lá na frente. Essa é a grande questão, essa é a grande reflexão, essa é a grande chamada de atenção que o Evangelho nos traz hoje. Então, uma vez que a gente está ali livre, a gente ainda tem como evitar. Mas depois que a gente planta, a gente vira escravo desse plantio, porque nós sabemos que lá na frente a gente vai ter que colher, certo? Claro que muitas vezes o arrependimento ele é louvável, né? O arrependimento, ser perdoado e perdoar, isso tudo existe, acontece. Nós não estamos falando que não existe. Uma vez que eu cometi um erro, nunca mais eu vou ficar livre dele. Não, se você for perdoado, se você pedir perdão, se você reparar esse erro e com o compromisso de não repetir, isso tudo é louvável a Deus. Isso tudo faz parte de um ensinamento do Mestre Jesus. Perdoar para ser perdoado, né? Amar os vossos inimigos. Então, tudo isso tem muito valor. Eu, na minha pesquisa, eu li uma coisa assim, que parece até engraçada.
Tem um post, esses que divulgam na internet, que diz assim: não é vingança, é lei de Newton. E aí a gente sabe, né? Muitos sabemos, né? Não todos. Mas para quem não sabe, a terceira lei de Newton diz que toda ação tem uma reação na mesma intensidade na direção oposta. Então, essa pessoa que criou esse post, ela está dizendo assim: eu não estou me vingando, é a lei natural das coisas, é a lei de ação e reação, é a lei de Newton. Veja, como assim não é vingança? A vingança não é salutar, ela não é louvável, ela não é uma atitude cristã. Nós não devemos nos vingar nunca. Nós temos um compromisso com o perdão. E lógico que a gente tem que ter esse cuidado. Então, esse post nada tem a ver a lei de Newton com a espiritualidade, com a causa e efeito, porque as coisas não acontecem dessa forma. A lei de Newton é uma lei física, é uma lei natural das coisas. E a lei moral, a lei espírita, a lei divina, ela vem nos mostrar que nós temos condição de evitar situações e que existe a reação, né, contrária que nós fazemos, nós colhemos. Mas isso não nos cabe, né? Eu não vou me vingar porque é justo, porque é lei de Newton. A lei de Newton não somos nós que vamos, né, atuar sobre ela. Então, vamos pensar que nunca, jamais devemos nos vingar. Sim, a receita é amar. É colocar o sentimento amor em ação, que é amar. Isso sim, em todas as situações. Sempre buscar o amor. Ele é a chave, ele é, sem dúvida, o grande modificador de todas as situações, dos nossos pensamentos ruins, da condução das nossas coisas. Quando a gente está em dúvida, pensemos com amor, porque a gente vai ter as melhores respostas. Então é isso, a reflexão de hoje é essa. Para não me estender mais, eu prometi lá no começo que a gente faria um exercício para que a gente pudesse passar um dia melhor, que a gente pudesse receber muita luz do plano espiritual. E é muito simples. Eu convido a você que feche os seus olhos um instante, que procure se interiorizar, olhar para dentro de si mesmo e assim respirar profundamente, segurar o ar, visualizar Jesus à moda nazarena, com sua túnica branca, seus pés descalços, cabelos aos ombros, aquele olhar que nos envolve com tanto amor. Vamos nos aproximando do Mestre, suas mãos estão estendidas neste momento para nós. A luz que emana do seu coração está nos banhando, nos envolvendo. E assim nós vamos chegar até Ele e pedir para que Ele direcione as nossas aflições, toda e qualquer dificuldade, que Ele possa conduzir até Deus, nosso Pai maior. Entreguemos nas mãos de Jesus e vamos confiar. E assim receber toda essa luz que emana do seu coração e que vem também dos amigos da espiritualidade de luz que o acompanha. Que o nosso mentor possa estar do nosso lado, nos envolvendo com todo o seu amor, nos intuindo para que possamos fazer as melhores escolhas. Agradecendo imensamente a vida, o presente da vida, agradecer a Deus, agradecer a Jesus e a espiritualidade por este momento. Vamos receber toda essa luz e todo este amor. Muito obrigada, que você tenha uma semana incrível, muito boa, uma vida muito boa, muito incrível, com as melhores escolhas. Se gostou, compartilhe com os seus amigos, com as pessoas que você ama. Um abraço e até a próxima!